Oi a todos, bom dia. Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a importância do tratamento preliminar em estações de tratamentos de esgotos sanitários. E por que que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre tratamento preliminar em ETs? Porque, na verdade, ele é um assunto que é muito pouco abordado em cursos de graduação e em cursos de pós-graduação, na engenharia civil, na engenharia sanitária e ambiental. E por que isso? Porque normalmente os cursos de graduação e pós-graduação, eles têm devotado um tempo muito mais significativo a falar sobre teoria de processos biológicos, cinética de processos biológicos, processos aeróbios, processos anaeróbios, os mais diferentes tipos de concepção de ETs, mas normalmente os cursos de graduação e pós-graduação enfocam muito o processo biológico. E, na verdade, pouca ênfase, ou quase nenhuma, é, é dada a importância do tratamento preliminar. Então, por que que na verdade eu decidi fazer um vídeo dedicado exclusivamente ao tratamento preliminar? Porque nas muitas visitas que eu tenho feito em inúmeras ETs no Brasil inteiro, a gente observa que o tratamento preliminar muitas vezes é relegado a segundo plano, seja em projeto, seja em questões de ordem operacional, seja em relação à importância do tratamento preliminar em relação à concepção da ET como um todo. Ou seja, é um tema muito pouco abordado e é de suma importância. Poucas pessoas dão a devida importância a um bom projeto de um tratamento preliminar com relação à aquisição de equipamentos, à operação do sistema, à manutenção do sistema. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho, eu vou falar nesse vídeo sobre a importância do tratamento preliminar e pontos que são muito relevantes. Eu vou fazer comentários gerais sobre os aspectos mais importantes em relação ao dimensionamento de sistemas de tratamento preliminar, mas eu vou no final do vídeo falar sobre algumas questões que muitas vezes não são abordados normalmente em cursos de graduação e pós-graduação, mas isso eu vou deixar para comentar com vocês mais no final do vídeo. Bom, a gente sabe que, na verdade, as águas residuárias, os esgotos sanitários, são formados essencialmente por excretas, é formado por urina. A gente sabe que todo esse material ele é carreado por via hídrica, ou seja, eu preciso da água. Naturalmente, a água tem outros usos dentro do ambiente domiciliar, mas somado ao ambiente domiciliar, aos usos da água para fins comerciais, para fins públicos, mais a água de infiltração e associado a contribuições outras, aos efluentes industriais, deixa eu mudar a câmera para cá, a efluentes industriais, todo esse conjunto, a somatória de excretas, de urina, de água, água de infiltração, efluentes industriais, dão origem aos esgotos sanitários. Até aí a gente não tem nenhuma dúvida, a gente sabe inclusive que isso confere uma composição típica para as águas residuárias. No entanto, a gente não pode esquecer, deixa eu mudar um pouco a câmera aqui para cima, a gente não pode esquecer que o esgoto sanitário tem uma grande quantidade de sólidos grosseiros que impactam na operação do processo de tratamento. E são sólidos com uma composição a mais diversa possível e que precisam de alguma forma serem removidos antes de entrarem na estação de tratamento de esgotos sanitários. Papel, papelão, vidro, plástico, metais, tampa, garrafa, pneu, madeira, colchão, folha, cabelo, tem uma enorme quantidade de materiais que muitas vezes são dispostos no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários e que precisam de alguma forma serem removidos. E removidos de forma eficiente. Agora, por que, que eu preciso remover esse material? Primeiro, porque eu posso danificar os meus processos e equipamentos de jusante. Ou seja, eu não posso permitir que esse material adentre a ET, porque de alguma forma eu vou ter prejuízos nos meus processos de jusante. E depois, logicamente, porque a tendência é diminuírem a eficiência e a confiabilidade dos meus processos de tratamento. Então, esse material, ele de alguma forma tem que ser removido de forma eficiente. E aí, naturalmente, eu tenho algumas técnicas adequadas para garantir a sua remoção. Essa foto que vocês estão vendo mostra, por exemplo, um processo biológico, um reator WASB, com material não removido nos processos de pré-tratamento dispostos na superfície livre. É isso que acontece. Então, esse material, de alguma forma, de modo que não impacte nos meus processos de jusante,
eles precisam ser convenientemente removidos pelo processo de tratamento. Ou seja, qualquer que seja a ET, qualquer que seja a sua concepção, qualquer que seja, pode ser a ET mais simples ou a ET mais sofisticada, a primeira operação unitária que eu tenho é uma etapa de gradeamento. Não importa qual seja a concepção da ET, todas as ETs precisam ter uma etapa de gradeamento. E aí, dependendo da composição da ET, da concepção da ET, eu posso ter gradeamentos mais ou menos sofisticados. Eu vou também fazer alguns comentários mais ajusantes, já que nós estamos falando aqui de hidráulica e saneamento, vou fazer alguns comentários a posteriori acerca desses tipos de gradeamento mais adequados para certos tipos de processos de tratamento. Como é que a gente classifica a etapa de gradeamento? Como é que eu posso classificar o gradeamento? Eu posso classificar o gradeamento em relação à abertura da grade. Então nós temos, na verdade, é uma classificação relativamente grosseira, ela não é universal, mas é uma classificação típica adotada em alguns bons livros de tratamento de águas residuárias. Mas ela não é universal, ela pode ter algumas diferenças. Nós classificamos o tratamento preliminar como sendo o gradeamento, como sendo dividido em 3 etapas, como a gente viu. Um gradeamento que nós vamos chamar de preliminar, um gradeamento que nós chamamos de gradeamento fino ou grades finas, e um gradeamento que nós vamos chamar de micropeneiras. O que é esse gradeamento preliminar? É todo tipo de gradeamento que tem uma abertura da grade superior a 6 milímetros. Ou seja, todas as grades que têm uma abertura igual ou superior a 6 milímetros, nós chamamos de um gradeamento preliminar. Ele posteriormente ele vai ser dividido em 2 outros tipos de gradeamento, mas por hora eu vou admitir que tudo aquilo que seja igual ou superior a 6 milímetros, a gente vai classificar de um gradeamento preliminar. A grade fina, ela normalmente é classificada como sendo todo tipo de grade que tem uma abertura entre 0,5 milímetros e 6 milímetros. Muitas vezes a gente chama de grade fina, tem gente que chama de peneiras. Eu vou adotar, nesse vídeo eu vou chamar de grade fina. E micropeneira são todas as grades que têm abertura inferior a 0,5 milímetros. Certo? Pois bem, esse gradeamento que eu chamei de preliminar, ou seja, tudo aquilo que apresenta dimensão igual ou superior a 6 milímetros, nós temos outras 2 subdivisões. Nós chamamos de grade grossa tudo aquilo que tem abertura entre 25 a 75 milímetros. Ou seja, acima de 25 milímetros até 75 milímetros, tem gente que tem grades de até 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros de abertura, embora hoje seja mais difícil se encontrar grades grossas com aberturas maiores, mas normalmente de 25 a 75 milímetros nós chamamos de grade grossa. E de 25 milímetros a 6 milímetros nós chamamos de grade média. Por que isso é importante? Porque nós vamos fazer uma classificação entre os diferentes tipos de limpeza da grade. Então existem grades que têm limpeza manual, que têm limpeza mecanizada, e aí é importante a gente discutir essa subdivisão do que a gente chama de gradeamento preliminar. Hoje em dia, a gente tem observado que ETs, normalmente de médio, de grande porte, têm adotado tipicamente gradeamento fino com abertura em torno de 3 milímetros. Então, hoje em dia, quando a gente faz projetos de estações de tratamento de águas residuárias, tem sido quase que comum a gente adotar gradeamento fino com abertura de 3 a 6 milímetros, como um diâmetro de abertura considerado ótimo para uma boa operação de gradeamento. Com relação à limpeza, como é que nós classificamos as nossas grades? Eu posso classificar grades com limpeza manual e com limpeza mecanizada. Então vamos voltar à nossa classificação original. Nós temos um gradeamento preliminar, que nós chamamos de um gradeamento grosseiro, e nós temos o sistema dividido em grade fina e micropeneira. Grade fina e micropeneira, todas elas apresentam limpezas mecanizadas. Todas elas apresentam limpezas mecanizadas. O gradeamento preliminar, que é isso que está aqui, essa divisão que nós fizemos, o gradeamento preliminar, nós mostramos que nós temos aberturas normalmente de 25 a 75 milímetros
e de 25 até 6 milímetros. Normalmente, esse tratamento grosseiro, que eu já estou chamando de gradeamento preliminar, normalmente quando a abertura da grade é de 6 a 50 milímetros, a gente adota grades com limpeza do tipo mecanizada. E normalmente aberturas de 25 a 75 milímetros nós podemos adotar a grade com limpeza manual. Então nós temos uma divisão entre grades com relação à abertura da grade, propriamente dita, e com relação ao tipo de limpeza da grade. Limpeza manual é somente limpeza para grades grosseiras, com aberturas superiores a 25 milímetros. Normalmente, grades com aberturas inferior a 25 milímetros, a gente acaba adotando grades com limpeza mecanizada. Nós vamos falar agora sobre essa grade, esse gradeamento que eu estou chamando de gradeamento preliminar, que envolve grade grossa e que envolve grade média. E a questão é a seguinte: quando que eu utilizo esse tipo de gradeamento? Esse gradeamento é utilizado normalmente quando nós temos, por exemplo, instalações de recalque, de tal forma que eu não tenha prejuízo desse material presente nas águas residuárias, material grosseiro, que porventura interfira na boa operação das instalações de recalque. Via de regra, algumas partes constitutivas do sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários têm o seu próprio gradeamento. Então, a montante de instalações de recalque, normalmente nós temos uma grade grossa. Então, é a primeira utilidade das grades grossas. Aonde que eu utilizo? Quando normalmente eu posso ter algum tipo de material presente no esgoto sanitário que possa interferir na boa operação de instalações de recalque. Então eu preciso ter alguma instalação que remova material que de alguma forma me interfira no bom funcionamento das instalações de recalque. Segundo ponto, normalmente as ETs de médio e grande porte são dotadas de grades com limpeza mecanizada, que podem ser do tipo grade fina, pode ser peneira, são equipamentos mecanizados. E para proteger os equipamentos mecanizados, é interessante, é importante que a jusante você coloque uma grade grossa. A grade grossa nessa função tem que finalidade? Favorecer ou não permitir a entrada de material que cause danos no meu gradeamento fino ou na minha peneira. Então, isso aqui, por exemplo, é uma grade grossa. E ela é colocada onde? Ela é colocada a montante, por exemplo, de uma grade fina de uma peneira. Para quê? Para proteger o equipamento mecanizado. Então, por exemplo, uma instalação de recalque. Eu tenho aqui uma figurinha, uma vista superior mostrando uma instalação de recalque. Eu tenho um montante da instalação de recalque, uma grade grossa. Esta grade grossa tem que função? Proteger o meu sistema de bombeamento. Aqui eu tenho um corte da instalação, eu tenho uma instalação de recalque, e aqui a montante eu tenho um gradeamento. Aqui eu tenho a minha grade, protegendo a minha instalação de recalque. Então, essa é o primeiro ponto clássico onde nós colocamos um gradeamento grosseiro. Segundo ponto, muitas vezes eu tenho uma grade mecanizada e a montante da grade mecanizada eu tenho uma grade grossa. Qual que é a finalidade? Proteger o equipamento mecanizado. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas por que eu preciso de uma grade grossa? Se muitas vezes eu posso colocar um gradeamento, uma peneira de ótima performance. A questão não é a performance, não é melhorar a performance da grade propriamente dita, mas é proteger um equipamento mecanizado que é sensível muitas vezes a pedaços de pau, pedra, madeira. Então eu preciso ter uma grade grossa para proteger o meu sistema de gradeamento de jusante. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma grade grossa com limpeza manual para vocês observarem. Então o que acontece? Quando a instalação, deixa eu tirar o vídeo aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu ir aqui, eu vou abrir o vídeo e vou mostrar aqui para vocês. Isto aqui é uma grade, é uma ET pequena, uma ET com vazão média de 30 litros por segundo, 40 litros por segundo de vazão média. Isso aqui é uma grade com limpeza manual. Então, o que acontece? A gente não pode esquecer que estações de tratamento de águas residuárias, ETs, saneamento é essencialmente uma atividade operacional. Se eu coloco uma grade manual, uma grade grossa, manual, com limpeza manual, eu tenho que limpar. Eu tenho que ter operação adequada para possibilitar a limpeza da grade. Eu não posso permitir esse sistema operando sem limpeza adequada. Do contrário, eu vou observar uma elevação
um aumento na perda de carga nas instalações de montante, o nível da água vai subir. Ou seja, eu posso ter um risco de extravasamento. Ou seja, eu tenho que limpar a grade. Quando eu tenho uma grade, por exemplo, de limpeza mecanizada, isso é simples, porque ela é muitas vezes programada com relação ao tempo ou com a perda de carga de jusante. Mas numa grade manual, não. Eu preciso ter gente, preciso ter operação, eu preciso limpar a grade. E essa é uma atividade essencialmente operacional. Então, isso é uma grade com limpeza manual. É uma grade grossa com limpeza manual. Depois eu vou fazer alguns comentários com relação à eficiência desse tipo de grade. Vocês podem observar aqui, é, esse sistema em particular é uma bacia de esgotamento que não tem estação elevatória. Então, muitas vezes, determinados sólidos, excretas, fezes, eles chegam ainda com um tamanho relativamente alto e eles tendem a ser removidos nessa etapa de gradeamento e podem me trazer alguns problemas no tocante à boa operação da ET. Mas isso eu vou comentar com vocês mais para o final do vídeo. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui, tá terminando, deixa eu fazer a interrupção. Deixa eu voltar de novo, deixa eu fechar aqui. Voltar para cá. Então, isso é uma grade grossa com limpeza manual. Critérios para dimensionamento de grade grossa. Grade grossa com limpeza manual, normalmente a velocidade na grade situa-se de 0,3 a 0,6 metros por segundo, a grade estando limpa. Por que a velocidade é fixada na grade? Por ser uma grade grossa, por ser uma grade com limpeza manual. Eu não quero ter velocidades muito elevadas, porque do contrário, essa etapa de limpeza ela fica relativamente dificultada, porque ela é uma limpeza manual. A velocidade no canal de aproximação da grade, ou seja, a montante da grade, é interessante que ela seja superior a 0,4 metros por segundo. Por quê? Para evitar a deposição de areia e evitar a deposição de demais sólidos. E aí eu tenho que observar a perda de carga na grade. Normalmente a perda de carga situa-se de 150 a 300 milímetros, mas isso pode ficar a critério do operador. Ou seja, eu não posso ter uma perda de carga muito elevada na grade, do contrário, a sua performance fica sendo prejudicada. E mais do que isso, eu posso ter um afogamento das instalações de jusante. Então, esse é um critério típico para dimensionamentos de grade grossa com limpeza manual. Normalmente, a grade grossa, o ideal é que eu tenha sempre 2 unidades na ET. Por que 2 unidades? Porque normalmente eu posso ter necessidade, muitas vezes eu acoplo uma grade grossa e uma grade fina, um conjunto. E aí eu tenho que ter, muitas vezes, condições para fazer a manutenção adequada dos meus equipamentos. Então, é interessante que eu tenha sempre 2 canais com 2 grades grossas, 2 grades finas. Então, o ideal sempre é um número mínimo de unidades igual a 2 unidades. Para ETs de pequeno porte, eu posso adotar uma grade grossa única, mas sempre prevendo algum tipo de bypass para possibilitar uma manutenção adequada na minha grade, seja para limpeza, seja para algum tipo de manutenção. Vazão de dimensionamento, sempre vazão máxima horária para a condição de final de plano. Normalmente, quando a gente projeta uma ET, todo o meu pré-tratamento, todo o tratamento preliminar, ele é projetado e implantado para vazão máxima de final de plano, vazão máxima horária. Também vamos comentar algumas questões disso mais para frente. Quando a limpeza da grade grossa ela é mecanizada, eu posso adotar velocidades maiores na grade. A velocidade situa-se em torno de 0,6 até 1 metro por segundo. A norma brasileira fala até 1,2 metros por segundo. Eu posso tolerar velocidades um pouco mais elevadas na grade, assumindo a condição de grade limpa. No canal de aproximação, é importante sempre manter velocidade superior a 0,4 metros por segundo. A perda de carga admissível fica normalmente de 150 a 600 milímetros. Normalmente essa perda de carga é controlada pela diferença de nível de montante e jusante. Eu tenho normalmente um sensor de nível que controla essa perda de carga. Quando a perda de carga chega a um certo valor, normalmente 200 milímetros, a grade entra em funcionamento, ou seja, por tempo. Muitas vezes eu coloco um temporizador a cada 15 minutos, 20 minutos, a grade liga e faz a limpeza da unidade. Sempre vazão de dimensionamento, a vazão máxima horária para a condição de final de plano, sempre um número mínimo de 2 unidades, né? E muitas vezes para ETs de pequeno, médio porte, quando eu coloco uma grade grossa com limpeza mecanizada, eu posso muitas vezes adotar uma grade grossa com limpeza manual
e uma grade grossa com limpeza mecanizada. Ou seja, a unidade reserva pode ser manual e eu tenho uma outra unidade com limpeza mecanizada. Posso adotar esse tipo de concepção. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a grade fina, ou peneira, né? Ou peneira, né? Então, falamos da grade grossa, as principais finalidades, vamos falar um pouco sobre grade fina. Pois muito bem, qual é a finalidade de uma grade fina ou de uma peneira? Bom, é remover todo tipo de material grosseiro que não foi removido naquele gradeamento preliminar, ou seja, no gradeamento grosso. Via de regra, grade fina e peneira são sistemas mecanizados. Então as grades são mecanizadas. Então isso que vocês estão vendo é um conjunto de duas grades mecanizadas. Eu tenho no mercado diferentes tipos de tecnologias de gradeamento fino, de peneiras. Eu posso ter sistemas dessa natureza, ou seja, grade do tipo escalar, grade do tipo step screen. Posso ter diferentes tipos de tecnologias de gradeamento. Grades, por exemplo, do tipo tambor rotativo. Então, isso me indica o seguinte: o dimensionamento de grades finas, o dimensionamento de peneiras, depende essencialmente de nós conhecermos a tecnologia de gradeamento, e essa tecnologia de gradeamento depende do fabricante. Então eu preciso sempre consultar os fabricantes de acordo com as tecnologias de gradeamento que eles têm à disposição, as suas principais vantagens e desvantagens em relação ao projeto do tratamento preliminar. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma grade fina trabalhando na ET de Taubaté. Vou mostrar uma grade fina trabalhando, vocês vão observar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Deixa eu mostrar uma grade trabalhando. Então, o vídeo é muito longo, tem outras coisas. Eu vou dar uma acelerada. Aqui eu tenho a chegada do esgoto bruto. Vocês vão observar, não tem grade grossa, porque na verdade o gradeamento grosseiro, esse esgoto todo ele chega por recalque. Então o gradeamento grosseiro está localizado a montante do sistema de recalque. Então, o meu gradeamento grosseiro está nas elevatórias. Todo esgoto chega para o recalque. Então, o esgoto bruto chega aqui na ET. E aqui eu tenho o meu gradeamento. Aqui são as minhas grades. Eu tenho sempre duas grades mecanizadas, funcionamento automático e controlado por temporizador ou por perda de carga. Então, isso são duas grades mecanizadas, grade fina, trabalhando. E aí, qual que é o cuidado? Por que duas? Porque são equipamentos mecanizados. Muitas vezes eu preciso fazer programas de manutenções periódicas, então eu não posso ter uma unidade, eu tenho que sempre ter duas unidades. Lembrando sempre que quem tem um não tem nenhum, então eu tenho que ter sempre duas unidades. O material gradeado, ele normalmente é retirado por correia transportadora, e aí ele é disposto em caçambas. Essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter na disposição desse material, porque normalmente ele é fonte de maus odores. Então a gente tem que ter uma preocupação muito significativa com relação à disposição adequada na ET desse tipo de resíduo. Tá? Então vou adiantar mais um pouquinho. E aqui, vocês estão vendo aqui o esgoto bruto passando pela grade. Então sempre, critério importante de projeto, são as velocidades de aproximação que eu tenho no meu sistema de gradeamento. Isso eu preciso ter uma preocupação muito significativa, muito importante. Então, estou aqui duas grades. Deixa eu encerrar aqui. Tá? E vamos voltar ao nosso vídeo. Então, nós vimos aqui uma grade fina mecanizada. Vou dar uma olhada numa outra grade. Agora eu vou observar a grade trabalhando. Aí vocês vão ver a natureza do material que está sendo removido na minha etapa de gradeamento. É uma outra ET. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui. Vou colocar o vídeo. Esses vídeos que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho a grade, o canal de aproximação e a grade. Esses vídeos, eles estão no meu canal no YouTube. Depois eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Depois, se vocês quiserem assistir esses vídeos com mais calma, eu deixo para vocês. Tá? E depois vocês podem assistir com mais cuidado. Então eu tenho aqui dois canais, duas grades finas, mecanizadas. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque na verdade eu fiquei esperando a gravação para poder botar a grade, filmar a grade em funcionamento. Então por isso que tem bastante tempo.
Deixa eu andar mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Opa. Aqui. E aqui a grade em funcionamento. Agora ela entrou em funcionamento em função de tempo ou perda de carga. E aí vocês podem observar a natureza do material retido na etapa de gradeamento. E por que ele é tão importante. E porque muitas vezes ele é negligenciado. Mas isso aí é um erro, muitas vezes, dos cursos de graduação e pós-graduação, que tem focado muito no processo biológico, cinética, reatores, diferentes concepções de processos biológicos, muitas vezes esquecendo algumas etapas que são de grande relevância. Nós estão vendo a grade em funcionamento. Ponto importante, essa ET também, observa, ela não tem um sistema de recalque, não tem elevatória. Olha que parte do material removido na etapa de gradeamento são sólidos, excretas, com dimensões elevadas. Isso representa grande quantidade de matéria orgânica sendo removida no tratamento preliminar, e isso tem um enorme potencial de criação de maus odores. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta com relação ao projeto de sistemas de gradeamento, muitas vezes em bacias de esgotamento que não têm estações elevatórias. Tá? Então, estamos vendo aqui a grade em funcionamento. Acho que agora também posso parar. E podemos voltar de novo às aos nossos comentários. Normalmente, quando eu faço projeto de peneiras ou grade fina, as velocidades na grade eu posso adotar valores de 0,6 a 1,2 metros por segundo na grade. São grades de limpeza mecanizada, eu posso adotar velocidades na grade para condição limpa, velocidades em torno de 0,6 a 1,2 metros por segundo. No canal de aproximação, sempre que possível, eu preciso garantir velocidades superiores a 0,4 metros por segundo. Por quê? Para evitar a deposição de areia e eventuais outros sólidos que possam sedimentar. Se ao longo do dia eu garantir, muitas vezes na condição de vazão máxima horária, uma velocidade superior a 0,4 metros por segundo, eu consigo garantir o arraste desse material. Isso é especialmente importante muitas vezes quando eu projeto a ET e para a condição muitas vezes de início de plano as minhas vazões são mais baixas. Então essas velocidades no canal de aproximação costumam ser velocidades um pouco mais baixas, então tem que ter um especial cuidado operacional nessa condição. A perda de carga também fica da ordem de 150 a 600 milímetros, e aí isso pode ser ajustado conforme a operação do meu sistema de gradeamento. Mas normalmente fica de 150 a 200 milímetros. Excedeu a perda de carga, a grade entra em operação. Micropeneira. A gente falou que as micropeneiras têm normalmente abertura igual ou inferior a 0,5 milímetros. Quando que eu uso micropeneira? Normalmente a gente usa micropeneira quando a gente quer substituir a decantação primária. Tem muitas ETs que não têm decantação primária. Lembrando que a finalidade da decantação primária é remoção de sólidos sedimentáveis. E essa remoção de sólidos, que normalmente pode chegar de 40% a 50%, me permite uma redução da carga orgânica da ordem de 25% a 35%. Mas muitas vezes as ETs não querem construir decantadores primários por questões de área. E aí podem substituir o decantador primário por um sistema de micropeneira. Isso é muito difícil no Brasil, tem pouquíssimas ETs com essa concepção. O melhor exemplo que eu posso citar para vocês é a ET Parque Novo Mundo. Ela não tem decantador primário, mas ali é uma questão de restrição de área, devido a restrições de área. Não tinha espaço para construir decantador primário, então foi feita a opção por um tratamento primário, foi substituído por uma micropeneira, cuja função era possibilitar uma remoção de sólidos sedimentáveis e carga orgânica. No Brasil, não tem sido muito comum a gente adotar micropeneiras. A gente vê em algumas situações, muitas vezes as pessoas querem utilizar a micropeneira para, por exemplo, fazer um pós-tratamento de efluentes de lagoas de estabilização, para possibilitar a remoção de algas, melhorar a qualidade final do efluente, mas o comportamento de micropeneiras tem que ser muito discutido com o fabricante, né?
Então, tem que se entender o funcionamento da micropeneira e a sua concepção, a sua adoção tem que ser justificada por meio de conversas muito claras com o fabricante, onde ele garanta que consiga atingir uma determinada eficiência para certos tipos de sólidos que necessitem ser separados. Bom, importante, e o material gradeado, quanto que eu removo? A quantidade de material gradeado numa ET depende da abertura da barra, né? Lógico, quanto mais fino for o meu gradeamento, a tendência é que mais material seja removido. Mais grossa a grade, menos material. E existem inúmeras recomendações na literatura, indicações na literatura, com relação à quantidade de material gradeado em função da abertura da peneira. Via de regra, situa-se em torno de 5 litros de material gradeado por 1.000 metros cúbicos de esgoto, 5 a 100 litros de material gradeado por 1.000 metros cúbicos de esgoto. Essa figurinha, por exemplo, eu tirei do livro do Sayed e Kazim, é um livro que depois eu coloco nos comentários na descrição do vídeo. É um livro muito importante, interessante, um livro muito bom para projeto de ETs, envolve todas as suas partes constitutivas principais, e aí enfocando não apenas o tratamento biológico, mas todas as outras partes acessórias relevantes. Então tem muitas indicações de quantidade de material gradeado em operações de gradeamento, e essa é uma figurinha que mostra que, naturalmente, quanto menor é a abertura do meu gradeamento, maior a quantidade de material gradeado. Pode chegar aqui até 100 litros por 1.000 metros cúbicos de esgoto. Eu coloquei aqui litros por 1.000 metros cúbicos, aqui ele está falando em metros cúbicos de material gradeado por 10 a sexta volume, metros cúbicos de esgoto afluente ao gradeamento. Então, varia de acordo com a abertura da grade. Questões relevantes, isso é muito importante. Agora a gente vai tentar fazer uma ligação entre todas essas questões que nós falamos no projeto com a operação de sistemas de gradeamento. Primeiro, muito cuidado na definição das vazões afluente a ET. Por quê? Porque elas vão influenciar no dimensionamento do meu sistema de pré-tratamento. Lembrando, todo o sistema de pré-tratamento ele tem que ser projetado para vazão máxima horária de final de plano. Então tem que conhecer as vazões no meu horizonte de projeto da ET. O que acontece na grande maioria das vezes? As vazões de infiltração são subcalculadas, na grande maioria das vezes. A gente adota muitas vezes taxas de infiltração que são absolutamente irrealistas com a nossa realidade no Brasil. Ou seja, a gente faz o projeto adotando taxas de infiltração muito baixas e o que a gente acaba observando na grande maioria das vezes é um aumento das vazões de infiltração nos períodos de chuvas mais intensas, e aí a gente observa afogamento das unidades que compõem o pré-tratamento. Então essas vazões precisam ser corretamente dimensionadas, de tal forma que eu consiga fazer o cálculo hidráulico do meu tratamento preliminar. O dimensionamento dos sistemas de pré-tratamento, eles são essencialmente hidráulicos, como eu já comentei com vocês. Então eu preciso ter uma garantia de velocidades mínimas e máximas que me permitam a operação adequada do meu sistema de pré-tratamento. Aqui um ponto importante, eu vou fazer outros vídeos posteriormente apresentando alguns dimensionamentos de sistemas de pré-tratamento. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Aqui um ponto muito importante, que não pode ser negligenciado. Bom, a gente já comentou que para que a gente possa fazer esse projeto, a vazão de dimensionamento é a vazão máxima horária de final de plano. No entanto, as vazões afluentes ao pré-tratamento, elas são variáveis ao longo do tempo. Elas são menores para a condição de início de plano, são maiores para a condição de final de plano. Elas são variáveis ao longo do dia, variam ao longo da hora. Então, o que acontece? Como essas vazões variam ao longo do tempo e ao longo do dia, eu preciso necessariamente em sistemas de tratamento, no meu tratamento preliminar, eu preciso colocar algum tipo de seção de controle ajusante do gradeamento, de tal forma que eu consiga minimizar essas variações na velocidade na minha etapa de gradeamento. Então, esse projeto, como eu disse, ele é essencialmente hidráulico, mas ele é muito importante que ele seja bem feito de tal forma que para todo o espectro de vazões, mínima
e máxima afluente a ET, eu consigo garantir estas velocidades, esse intervalo de velocidades mínimas e máximas nos canais de aproximação e na minha etapa de gradeamento. Mas depois eu vou fazer alguns exemplos e vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. O ambiente em sistemas, no gradeamento, tratamento preliminar, é agressivo, é altamente agressivo. Isso significa que o material construtivo das minhas grades devem ser de aço inox. O ambiente é agressivo por quê? Porque muitas vezes eu tenho bacias de esgotamento muito longas, grandes, com tempos de detenção elevados. O esgoto pode entrar em decomposição, tornar-se cético. E o que vai acontecer? O sulfato reduz para sulfeto, tenho liberação de maus odores, o ambiente é agressivo e é altamente corrosivo. Portanto, o material da grade tem que ser de aço inox. Inox. Sempre que possível. Seleção das grades finas e peneiras, eu tenho que fazer junto com o fabricante. Porque o detentor da tecnologia do gradeamento, essencialmente é o fabricante. Então eu tenho que contactar fabricantes adequados, bons fabricantes, de tal forma que eu consiga entender o funcionamento da grade, as opções que tem, a natureza do meu material gradeado, de tal forma que a minha grade possa ter a máxima performance. Então eu preciso de informações da grade e essas informações são fornecidas pelo fabricante. Então nada mais justo e nada mais lógico que sempre que você faça contato com fornecedores, sejam empresas com elevada reputação e equipamentos com performance reconhecida. Por quê? Porque se porventura eu adquirir, muitas vezes, e é muito comum a gente querer adquirir grades, tratamento preliminar, justamente devido a essa pouca importância que os projetos dão ao tratamento preliminar, muitas vezes a gente acaba adotando equipamentos de custo mais baixo, mas cuja performance é muito inferior. E muitas vezes equipamentos de má qualidade. A gente sempre costuma dizer que o barato sai caro. Não pode. Os equipamentos precisam ser de boa qualidade. E equipamentos de boa qualidade custa mais caro. Então, onde que eu vou buscar equipamentos de boa qualidade? Eu vou buscar empresas com reputação elevada e equipamentos que estejam já trabalhando no Brasil, trabalhando com as características típicas das nossas águas residuárias e com comportamento adequado. Ou seja, as empresas que, porventura, devam ser contactadas para fins de projeto ou fornecimento, tem que ser empresas de elevada reputação. Um problema que é muito significativo quando a gente adota um sistema de gradeamento. Normalmente as tecnologias de gradeamento, elas são desenvolvidas em países desenvolvidos. São países cujas características das águas residuárias são diferentes das nossas. Não porque a DBO seja maior ou menor, não é isso, mas porque a natureza do material gradeado é diferente. Por exemplo, em países de primeiro mundo, a grande maioria das casas tem triturador. Evita-se a disposição na minha rede coletora de esgotos sanitários de certos tipos de materiais. Ou seja, a natureza do material gradeado lá é diferente do material gradeado nosso. Aí o que acontece? A gente adota uma grade, seleciona um fabricante, adota uma grade que é um sucesso no exterior. No entanto, quando instalada no mercado nacional, trabalhando com o nosso esgoto, com as nossas características e removendo os materiais que tipicamente estão presentes nas nossas águas residuárias, a grade não suporta, a grade não aguenta. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter nas nossas águas residuárias, você encontra pedra, você encontra tijolo, você encontra pedaço de pau, madeira, material grosseiro. E esse tipo de material, muitas vezes grosseiro, pode destruir a minha grade fina, a minha peneira. Pode passar. Você vai dizer, puxa, mas tem pedra? Tem. Em países de primeiro mundo, muitas vezes, não tem pedra na água residuária como material a ser gradeado, mas a gente tem. Então, devido aos nossos hábitos socioeconômicos serem diferentes no exterior, a qualidade do material gradeado é diferente. Então, a grade tem que estar adequada fisicamente para suportar o material que está presente nas nossas águas residuárias. Isso é muito importante. Então, eu tenho que compatibilizar a natureza dos sólidos com a natureza da minha grade. A minha grade tem que ser resistente para remover esse tipo de material. Isso é muito relevante, é muito importante.
Tanto é importante que, quando a gente seleciona grade, quando a gente seleciona peneiras, muitas vezes certos processos de tratamento biológico, por exemplo, MBBR, processos do tipo IFAS, do tipo MBR, eles exigem um pré-tratamento com gradeamento inferior a 3 milímetros. Então era muito comum, por exemplo, no passado, a gente adotar mesmo reatores WASB, quando no passado a gente adotava grade com 10 milímetros, 20 milímetros, a montante de reatores WASB, hoje já é quase consenso entre os projetistas da gente adotar gradeamento fino com pelo menos 6 milímetros a montante de reatores WASB. Por quê? Porque é cabelo, presença de cabelo. E cabelo costuma entupir, né, os distribuidores do esgoto desarenado que são encaminhados aos reatores WASB. Então, mesmo reatores WASB já tem pedido, quando a gente adota, já tem pedido um gradeamento em torno de 6 milímetros ou menos. Certos tipos de processos de tratamento exigem gradeamentos inferiores a 3 milímetros. Então, MBBR, IFAS e MBR, especialmente MBR, porque é um processo que envolve membrana, separação de sólidos por membrana no tanque de aeração, pedem gradeamentos com maior sofisticação. Material gradeado apresenta alta capacidade de formação de maus odores. Por quê? Porque é putrescível. Lembra que eu comentei com vocês que muitas vezes eu tenho sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários que não tem elevatória. Aí, dentro do material gradeado, eu tenho muitas vezes fezes, excretas, com dimensão relativamente grande. E é um material que facilmente entra em decomposição e pode gerar maus odores. Então, eu preciso ter um especial cuidado com relação à remoção desse material. Ela tem que ser relativamente contínua. Ela não pode ficar estocada, por exemplo, em caçambas, sem fechamento. Muitas vezes a gente observa em ETs, o pessoal coloca cal. Para minimizar problemas de odores em material gradeado, em material desarenado, muitas vezes a operação da ET coloca um pouco de cal para justamente minimizar essa questão de formação de maus odores. As caçambas, sempre que possível, precisam ser fechadas para evitar a presença de vetores, mosquitos e assim por diante. Então é um problema significativo. E o ponto também, a gente não pode esquecer, ponto importante que eu comentei lá atrás, mas disse que ia fazer um comentário particular. ET precisa ser operada. Ainda que seja de pequeno porte, estações de tratamento de esgotos precisam ser operadas. Saneamento é essencialmente uma atividade operacional. ETs precisam ter operação. Eu implanto uma ET pequena, ela é pequena, vou adotar um gradeamento, por exemplo, manual, porque uma ET pequena, não importa, eu preciso operar. E a operação significa que eu tenho que limpar a grade. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um canal de aproximação quase totalmente afogado. A grade está afogada. Por que está afogada? Porque não foi limpa. Tem que limpar. Então eu não posso simplesmente implantar uma ET e largar. Isso não é possível fazer. Lembrando, saneamento é uma atividade operacional. As ETs precisam ser operadas. Então eu preciso ter gente. Não tem jeito, eu não escapo. Isso muitas vezes é uma dicotomia. O pessoal diz, mas é uma ET pequena, eu vou fazer uma ET numa concepção mais simples, porque é pequena. Ninguém vai lá. Mas não pode, tem que ir, porque mesmo sendo pequena, ela precisa de manutenção adequada, precisa de manutenção satisfatória. O que nós vamos fazer? Nós discutimos as questões mais importantes ao sistema de gradeamento. Eu vou produzir posteriormente alguns vídeos agora mostrando o dimensionamento. Como é que eu posso fazer o dimensionamento dos meus sistemas de gradeamento? O conjunto, grade grossa, grade fina. Eu vou fazer alguns exemplos mostrando como que eu posso dimensionar adequadamente esses sistemas que muitas vezes não são muito enfocados nos cursos e que trazem, na verdade, muitas vezes uma visão de profissionais que acabam relegando o tratamento preliminar a uma questão secundária. E não é. O sucesso do meu processo, os meus processos biológicos de tratamento, dependem de um bom tratamento preliminar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, de modo que a gente não relegue a segundo plano. Tá bom? Então, turma, gostaria de agradecer e posteriormente eu vou colocando outros vídeos, agora apresentando o dimensionamento de sistemas de gradeamento, de tratamentos preliminares. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.